Hora para o despertar! Boa noite! Eu sou Renata e junto com meu amigo Rodrigo estamos aqui para mais uma live onde nós estamos semanalmente, né? Seguindo esse livro maravilhoso chamado Atitude Diária, que foi escrito por Nilza Alarcon. E ele foi escrito, gente, há muito tempo, né? Mas é um livro super atual. Ele foi escrito lá na década de 90 e nós estamos nesse processo de trazer esse ensinamento novamente, né? E tá sendo uma jornada muito incrível, a gente tá muito feliz. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e a gente espera de coração que esteja agregando na vida de vocês. Deixa eu ver se o Rodrigo já está aqui. O Rodrigo ainda não chegou, mas ele já deve estar chegando. E hoje nós vamos falar sobre domine a chave do equilíbrio, a arte de harmonizar mente e emoções. Como toda semana, como é que nós estamos fazendo? A gente faz a leitura do texto que nós estamos revisando. Então a gente está revisando esse texto. O Rodrigo acabou de entrar aqui. Deixa eu acrescentar ele. Fazendo a revisão do texto, nós estamos lendo o texto, depois a gente comenta, a gente traz exemplos, né? E ao final, sempre o Rodrigo passa um Opa! exercício prático. Olá, boa noite! Boa noite, Renata. Boa noite, Bem-vindo! pessoal. Tudo bom? Eu estava explicando aqui a dinâmica da live para quem está chegando agora, né? Aham. Nós estamos, então, fazendo a releitura do livro Atitude Diária, que foi escrito por Nilza Alarcon. E nós fazemos, então, a leitura do texto primeiro, depois a gente faz os nossos comentários, trocamos ideia, contamos histórias e, ao final, o Rodrigo passa um exercício prático. Gente, é muito importante, né? Até para a gente absorver mais o conhecimento e até para a gente trabalhar esse despertar da consciência, que a gente pratique os exercícios. Os exercícios ficam na descrição dos vídeos. Assim que a live termina, a gente posta a live. E aí, os exercícios ficam lá na descrição do vídeo. Depois que a gente Uhum. posta aqui, a gente também depois posta lá no YouTube. Tem gente que prefere assistir lives no YouTube. Então, para quem prefere, também pode seguir lá no canal do Ideia Vegana. Lá no YouTube a gente coloca essa live também. Mas bora começar, né, Rodrigo? Porque hoje nós Bora vamos falar começar. sobre a chave do equilíbrio. Como que a gente domina a chave do equilíbrio e harmoniza mente e emoções. A gente vem ao longo das outras semanas falando sobre essa questão da mente, como que às vezes os pensamentos dominam a gente, como às vezes a gente fica mais no estado negativo. E hoje a gente vai descobrir a chave para interromper tudo isso, né, Rodrigo? Exatamente. E como esse tema de hoje, a chave do equilíbrio, né? É um tema, faz parte do meu trabalho como professor de yoga. E é um tema que acredito eu que quem acompanha a gente vai realmente ser um divisor de águas, né? Que sempre se fala, né? O que é equilíbrio, né? Mas para mim equilíbrio é uma coisa, para a Renata outra, para quem está ao vivo com a gente aí, quem vai entrar já é outro equilíbrio, e hoje a gente vai comentar muito sobre isso daí. E desde já faço um pedido para vocês para a gente expandir esse trabalho, tá, João? Tá bom? Já faz um print, já manda o link da live para alguém que você gosta, e assim Renata e eu e vocês, a gente vai fortalecendo, né, essa rede de expansão e de consciência, que eu sempre digo que mais com mais é muito mais. Renata e eu, se somando, já dá uma força maior, somando a vocês ainda, com mais pessoas, muita gente vai aprender a viver em equilíbrio, facilitando até mesmo o nosso trabalho para viver em equilíbrio. É Tá isso bom? aí, mais com mais é muito mais. Gostei disso Mais com daí. mais é muito mais. Então, Joia. vamos lá. A gente sempre faz essa dinâmica. Cada um lê um parágrafo para ficar mais, Uhum. vamos dizer, dinâmica a nossa live e a gente Dinâmico. vai começar, né? Uhum. Então, no caminho do autoconhecimento, há uma simples verdade, mas poderosa. Nossas emoções e pensamentos são forças invisíveis que moldam nossa realidade. Essas energias fluem dentro de nós e podem tanto nos fortalecer quanto nos desequilibrar. A chave para encontrar o equilíbrio está em aprender a compreendê-las
e direcioná-las corretamente. Os mestres Rumi, ou os grandes mestres ascensionados da humanidade, falam de uma ciência invisível, onde fluidos e gases se transformam em agentes construtivos, conservadores ou destrutivos, dependendo da energia emocional que geramos. Para eles, essa energia emocional é a mesma que a energia astral, influenciada por nosso padrão de crenças, capacidade de discernimento e grau de autoconhecimento. Esses fatores definem se essa energia será positiva ou negativa. Imagine que as energias tóxicas se acumulam dentro de nós, que acumulamos dentro de nós, buscam uma forma de se expressar. Existem 3 tipos de pessoas, cada uma lidando com essas energias de forma diferente. Tipo 1. O desconhecedor. Este indivíduo não tem nenhum cultivo interior ou autoconhecimento. Ele desconhece a natureza das energias que influenciam a vida, resultando em um conflito constante consigo mesmo. Ele vive preso em um ciclo de queixas e reclamações, sem entender como pode transformar sua realidade. Mesmo diante de ensinamentos e orientações, ele resiste a mudar e se fechar para novas possibilidades. Tem o tipo 2, o conhecedor. Esse indivíduo possui um nível de autoconhecimento e entende a natureza das energias que compõem a vida. Ele se aceita como um catalisador de energias e suas emoções negativas podem explodir, mas ele tem a força necessária para lidar com elas e dissolvê-las. Ele também ajuda os outros a fazer o mesmo, ensinando como transformar padrões negativos em positivos. Ele não julga aqueles que ainda estão presos em seus ciclos de queixas, mas tem compaixão e oferece ajuda. E o tipo 3, o observador. O Esse tipo, Não, desculpa, o absorvedor, perdoe-me. O absorvedor. aquele que absorve. Absorve, boa. Esse tipo de pessoa inclui terapeutas, conselheiros e outros profissionais que lidam com as emoções dos outros. Embora seu trabalho seja valioso, ele também é perigoso, pois esses indivíduos correm o risco de absorver as energias tóxicas de seus clientes. Se eles não estiverem bem equilibrados, essas energias podem prejudicar sua própria saúde e bem-estar, levando ao fracasso moral, emocional, físico e até financeiro. Isso pode acontecer em qualquer ambiente onde as pessoas se reúnem, como consultórios, empresas ou equipes de trabalho. A realidade que criamos em nossas mentes precisa da energia vital para existir. Essa energia vital chega até nós através de 2 forças principais. A energia elétrica, essa é a energia que ativa nosso sistema nervoso e cérebro, permitindo-nos pensar e criar. É a força por trás de nossas ideias, pensamentos e raciocínio lógico. E a energia magnética, essa energia é responsável por nossas emoções e sentimentos. Ela também ativa nosso sistema nervoso e cérebro, mas de uma forma que afeta nossas sensações e hormônios. Somos, portanto, aparelhos humanos capazes de captar e emitir fluidos eletromagnéticos. Quando há um equilíbrio entre essas 2 energias, pensamentos e sentimentos, entramos em estado de conflito interior, o que pode resultar em doenças e distúrbios emocionais. O segredo para alcançar a harmonia está em equilibrar essas 2 energias. Quando elas estão em sintonia, voltamos a uma energia cósmica de energia. Tudo o que queremos na vida: relacionamentos saudáveis, sucesso, amor, família, equilíbrio, satisfação no trabalho e até um sexo saudável. Depende desse equilíbrio entre mente e emoções. E se nos concentrarmos excessivamente em um problema, podemos sobrecarregar nossa mente
e causar uma pane mental. Quanto mais obcecados nos tornamos com os obstáculos, mais difícil é encontrar soluções. Por outro lado, quando direcionamos nossa mente para buscar soluções, abrimos espaço para a criatividade e o crescimento. O mesmo vale para nossas emoções. Se nos apegarmos a sentimentos de mágoa, frustração ou fracasso, nossas glândulas começam a produzir hormônios em desequilíbrio, levando ao desenvolvimento de doenças físicas. A chave para o equilíbrio reside na aceitação plena de que temos o poder de escolher no que vamos pensar, meditar e sentir. Precisamos, então, desenvolver a atitude de não permitir que memórias ou sentimentos negativos, como saudade de alguém, ressentimento, tristeza ou doença, nos dominem. Por isso, é hora de parar de dizer minha doença, meu ex-amor. O cérebro não sabe diferenciar entre o que queremos manter e o que queremos deixar ir. Então, ele continua atraindo para nós o que rotulamos como nosso. O segredo é mudar a mentalidade. A chave do equilíbrio é ter certeza de que nos pertencem apenas as coisas boas. Tudo o que é negativo não faz mais parte de quem somos. E, acima de tudo, devemos abordar a vida com um bom humor e leveza. Como faz com a gastrite, Rodrigo? Isso nem me pertence mais. E a sua saúde? Cada dia eu me sinto melhor, melhor e melhor. Muito melhor. Essa simples mudança de mentalidade pode transformar sua realidade. O equilíbrio entre mente e emoções é a chave para uma vida plena e satisfatória. Ao escolher conscientemente o que pensar e sentir, você começa a criar um novo caminho de harmonia e bem-estar. Gente, esse texto ele é incrível. E cada frase dele daria uma live, né? Porque são muitos ensinamentos. Mas eu gosto muito dessa última parte aqui, né? Que a gente precisa começar a trabalhar essa questão de minha diabetes, minha ansiedade, minha artrite, minha artrose, meu médico. Meus amigos são ruins, meu relacionamento é ruim, meu trabalho é ruim, meu músculo meu ex-marido, meu ex-isso, meu ex-emprego, assim, ó, como ela falou, a mente da gente não distingue, gente. Ela não vai distinguir. E aí você tá pedindo ali, ai, a minha dor no joelho, a meu isso, é meu. Então ele vai te dar mais, entendeu? E se formos perceber, né, a Renata e eu e você estão nos assistindo aí direto, todos os textos, hoje é a nossa sexta live, todos os textos falam a importância de estarmos atentos. Qualquer mudança, tanto é que o livro Atitude Diária fala sobre mudanças de atitude. E para isso acontecer, estarmos atentos é uma das chaves. E aqui, a principal chave que ele fala para o equilíbrio é, primeiro, atenção, ou estarmos um pouco mais conscientes, para percebermos aquelas energias todas, esses verbos todos que nos cercam, para a partir daí começarmos a poder escolher, direcionar melhor para onde e como, né, focarmos nosso verbo e nossas ações. E aqui ele fala, né? Boa. Então, no caminho do autoconhecimento, há uma verdade simples, mas muito poderosa. Nossas emoções e pensamentos são como forças invisíveis que moldam nossa realidade. A gente começa, gente, pensando. O pensamento vai gerar o quê? Ele vai gerar o que a gente sente. O que a gente sente vai gerar um movimento dentro do nosso corpo e, como ele falou, vai acionar nossas glândulas, que vão produzir muitos hormônios. O nosso cérebro ele não consegue distinguir aquilo que a gente pensa daquilo que é a realidade. Então, se eu penso que eu vou para uma reunião e que vai ser um desastre, que meu chefe vai brigar comigo e que ninguém vai ouvir o que eu estou falando e que eu posso ser demitido, olha, o meu corpo já está sentindo todas aquelas coisas. Então, gente, essas energias elas fluem para dentro de nós, podendo tanto nos fortalecer quanto nos desequilibrar. Quando a gente aprende a entendê-las,
e direcioná-las, a gente encontra o equilíbrio. É isso que o Rodrigo falou. Quando a gente aprende a estar atento. Mas, Rodrigo, como é que a gente fica atento se meu cérebro parece um bando de macaco louco pulando de galho em galho? Aí uma chave que a gente, falando de chaves, né? Uma grande chave que eu comento todo dia e que há 19 anos aí praticamente eu tenho exercitado é ativar o observador interno, né? O observador interno, ele é uma porçãozinha nossa que ele é imparcial, impessoal e nada passional. Então a gente começar a olhar tudo de uma forma, digamos assim, desinteressada. Não é desinteresse egóico ou desrespeitoso. É o desinteresse para não vincular-se nem mental e nem emocionalmente com as situações. Como ele falou antes ali, fluidos, né? Fluidos são informações, são unidades de informação. Então, estarmos um pouco mais atentos com o nosso observador interno ativado nos permite, né, menor identificação de resposta reativa, E é isso digamos que ele assim. vem falando aqui, né? Imagine que essa energia emocional que sentimos é como uma corrente elétrica. Dependendo de como nós direcionamos, essa corrente pode criar uma harmonia ou caos dentro da gente, né? O que define isso é o nosso nível de atenção ou Atenção. autoconhecimento. Ou seja, o quanto estamos cientes de nossas emoções e o quanto lidamos com elas. Vem a corrente elétrica, passa pelo meu corpo, é a emoção vindo. Se eu não estou ciente, é igual quando dá o curto-circuito, entendeu? A corrente elétrica passa queimando tudo e eu saio queimando tudo. Se eu tô consciente, ciente dessa corrente elétrica que começa a passar por mim, dessa emoção, como o Rodrigo falou, eu posso observar sem julgar e decidir o que eu vou fazer. Essa é a coisa mais importante, né? Então, assim, todos nós conhecemos pessoas que, por não compreender as suas emoções, se tornam reféns delas. Elas reagem automaticamente, sem refletir, gerando conflitos internos e externos. Sabe aquela pessoa que você vê, ela tá sempre brigando, sempre xingando, ou sempre vítima, sempre se colocando como vítima, né? Sempre tem alguém no trabalho que pega no pé dela. Todos os trabalhos tem alguém que pega no pé dela, né? Ela sempre é vítima de alguma situação na fila do supermercado e tal. Ou aquela pessoa que briga no trânsito, briga no trabalho, briga em casa, briga por qualquer coisa, né? Então, assim, essas emoções, essas pessoas, né? Elas não estão cientes das suas emoções. Por outro lado, tem as pessoas que, como o Rodrigo falou, eles ligaram esse observador interno, né? E eles compreendem as suas emoções e sabem usar ao seu favor. Eles se tornam catalisadores de mudanças positivas, não apenas para si, mas para os outros ao seu redor. Isso é muito importante, né, Rodrigo? O observador não é só para a gente, mas também para o meio que a gente está, né? Porque a gente está falando aqui de chave de equilíbrio, não somente no ponto de vista pessoal, individual, egóico. A ideia é que a gente pense num ponto de equilíbrio, em chaves para manter a harmonia, o equilíbrio, a homeostase, né, interna, e também que nós sejamos centros de harmonização externa. Então, que sejamos nós, como ele falou assim, um diapasão de frequência. Então, até hoje na aula eu estava comentando, né? Por vezes a gente capta um fluido, não sabe estar bem, né? Até mesmo ontem o Marcelo, domingo no nosso estudo, o Marcelo comentou, né? O que é um fluido? Boa, um fluido, gente, é uma unidade de informação, a maioria delas é oculta, mas não é oculta. Digamos, quando eu vou na academia, qual que é o fluido, a energia, a informação que tem lá? Corpos, uma sensualidade mais à frente, né? Exibição, saúde, força, esforço, disciplina, são unidades, tem várias informações ali acontecendo. Passa um cara fortão, eu posso ver aquela informação como incentivo ou como me subjugar de inferioridade. Eu posso ver uma mulher bonita, vem uma informação. Eu posso, opa, eu sou fiel, minha esposa está em casa, ou, nossa, os hormônios já vão para lá, eu vou lá e dou em cima. Então, os fluidos são unidades de informação que tendem a chegar a nós.
quando a São gente as está informações que inconsciente, estão no ar, vamos dizer assim. isso aí, Seriam isso aí. É um conjuntos de pequenos pensamentos que se formam e a gente capta igual anteninhas. Não necessariamente somente pensamentos. Passa um carro bonito, ele está escrachado ali. Eu quero esse carro, chamou atenção. Só que se eu não estou atento, eu vou lá na loja, compro um carro e não estou sabendo que eu posso pagar. É uma informação. Por isso que os fluidos, no fundo, eles não são nem bons e nem ruins. Eles são uma unidade de informação. Aí, conforme eu interajo com ele, conforme está a minha atenção e conforme tá a minha vibração eletromagnética, o meu estado mental, emocional, eu uso aquela informação de uma forma boa ou não. E muitas vezes, já talvez me estendendo um pouco, aprofundando um pouco mais nessa temática fluido, um fluido, vamos supor, uma coisa que aparentemente parece ruim, né? Vamos supor, um fluido sexual. Aparentemente é uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim, pode me instigar a ter uma traição ou abusar uma pessoa, a grosso modo. Mas também pode ser uma coisa boa, pode ser uma forma de eu firmar o meu propósito de vida, a minha fidelidade com alguém que eu estou me relacionando, ou com um propósito de espiritualidade que eu confio. Então, o fluido não é nem ruim e nem bom. Agora, como a gente interage, como está o nosso estado mental e emocional naquele momento, é que vai dar a tônica e o direcionamento para esse fluido nos conduzir para lá ou para cá. É igual um rio, né, gente? O Igual um rio tá rio. ali calminho, Perfeito, né, e perfeito, perfeito. tal. E se a gente não percebe, né, a gente Percebe? vê ali as Mergulha. tempestades, né? As Boa. tempestades dentro da gente vão se formando, vão Perfeito. acumulando. E aí o que acontece? A gente não presta atenção nesses fluidos que estão por Isso. aí. O que acontece? A gente vai entrando no estado emocional de mau humor, aí a gente cata mais um fluido de mau humor, e a gente vai entrando em mais mau humor, e a hora que a gente viu, a gente explodiu com Viu? aquela pessoa que a gente não deveria ter feito isso, entendeu? Quer dizer, a gente não deve explodir com ninguém, mas às Com ninguém, vezes né? quem está do nosso lado é os que mais sofrem, né? Isso é igual um rio que recebeu uma chuvarada danada e aí causa-se um desastre ecológico. Então a gente tem que entender isso. E Boa. por que esse observador é tão importante? Ligar esse observador, né? Prestar atenção nos nossos pensamentos, deixar de reagir instantaneamente. E não é algo fácil, tá, gente? É algo simples, mas não é algo fácil. Porque exige que nós tenhamos disciplina, que a gente comece a prestar atenção. Quando a gente fala de autoconhecimento, se tornar uma pessoa melhor, exige que a gente deixe de ser quem a gente é para a gente se tornar outra pessoa um pouco melhor. Mas pedaços Uhum. da gente tem que ir morrendo todos os dias. Quais são esses pedaços que vão morrendo todos os dias? São essas crenças, são situações que estão agarradas na nossa mente, mágoas, coisas do passado, coisas que não agregam. E aí existem, né, pelo texto, três pessoas e o jeito que elas lidam com esses fluidos, né, com essas energias, com essas emoções. Então tem aquelas pessoas que elas desconhecem completamente suas emoções. Essas pessoas Hum. são aquelas que tendem a ser dominadas por elas, né? São as pessoas que geralmente estão o tempo todo reclamando, reclama de mudança, são aquelas pessoas que estão sempre raivosas, estão sempre reagindo, sempre xingando. São aquelas pessoas que, assim, ó, as emoções dominam ela. Então, essas pessoas, elas estão aí, elas são como aquele rio que recebe um monte de enxurrada e vai indo, entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente até entenda, né? Muitas vezes a gente está lidando com uma pessoa que não tem controle emocional. E Uhum. aí, o que a gente deve evitar com essas pessoas? É entrar no jogo dela. Porque quanto mais a gente alimenta alguém que não tem controle emocional, com menos controle emocional ela vai ficar, né, Rodrigo? Tá. Perfeito. E eu estava vendo umas estatísticas de que 95% do nosso tempo a gente age de forma inconsciente, no automático, regido por o quê? Por esses fluidos, por essa reatividade, pela falta de equilíbrio. 5% só do nosso tempo, isso na teoria, para a grande maior parte das pessoas, a pessoa age com atenção
e um pouco mais imune a todo esse jogo. Então, as pessoas que desconhecem essa carga fluídica, essa carga eletromagnética de influências, ela passa muito mais tempo dominado sobre emoções e pensamentos do que ela mesma se governando. Ela está sendo um robozinho, uma marionete e nem percebe, sabe? Eu tava lendo um livro, eu tô lendo um livro que chama Você ou Placebo, Ah, legal. do Joe Boa. Dispenza. E aí o que ele diz é o seguinte, ele fala exatamente sobre isso, Você é um que a placebo. gente vai criando dentro da gente esses mecanismos e acaba que o nosso corpo ele domina a nossa mente. Como assim? A gente vai criando todos os dias um conjunto de coisas que a gente faz e a gente sente as mesmas coisas. Então, imagina aquela pessoa que ela reclama o dia inteiro, que ela xinga o dia inteiro, que ela tá sempre de mau humor, que ela tá sempre brigando. Ela tá gerando vários hormônios no corpo dela. E o corpo dela meio que fica viciado naquilo. E aí o Uhum. que acontece? O corpo dela começa a criar mais situações para que ela fique com raiva, para que ela reclame, porque ele ficou viciado naqueles hormônios. Então, gente, por que às vezes é tão desafiador fazer uma mudança? Porque nós temos que nos transformar e transformar o nosso corpo. Dando para ele, a gente vai ficar quase que, vamos dizer assim, quando um drogado ele fica sem aquela droga, ele entra em estado de desespero. O nosso corpo, quando a gente resolve, não, eu não vou reclamar mais, eu não vou ficar raivoso mais. O que acontece? Ele deixa de receber aquela química. E aí ele entra naquele estado de eu quero. Então a gente, naqueles primeiros dias ali, quando eu tomo uma decisão, vou fazer academia às 5 horas da manhã, vou acordar às 5 horas da manhã, entendeu? Então o que acontece? Você precisa lutar naqueles primeiros dias, porque o seu corpo ele vai querer voltar para aquele estado que ele estava. O que acontece? Você molda, ele moldou, o teu corpo ficou moldado. E aí a tua mente não tem mais domínio. Aqui que é uma das chaves. Uma das chaves para a gente trabalhar isso, entendeu? Então é muito importante que quando a gente. Primeiro, a gente tem que tomar uma decisão de ser um ser humano melhor. E dar trabalho. Porque se Você fosse fácil, imagina? todo mundo faria, né? Dá E outra, trabalho por quê? Porque eu tenho que me moldar, eu tenho que me transformar, eu tenho que lutar contra esse primeiro estágio da inércia ali, que a pedrinha tende a voltar para o lugar. Então é muito importante que a primeira coisa é o conhecimento, né? Saber o que a gente quer fazer. E aí entender, como o Rodrigo falou, ligar esse observador, né? E aí tem aqueles, né, Rodrigo, que entendem que as suas emoções e as já, utilizam para o bem. Como que funcionam essas pessoas? esses indivíduos servem como transformadores de energia. Mesmo quando a vida traz desafios, eles têm a capacidade de transformar essas emoções negativas em aprendizados, ajudando os outros a fazerem o mesmo. Então, voltando ao que eu falei sobre fluido. Um fluido não é nem positivo e nem negativo. Ele passa pela gente percebendo ou não, desperta alguns gatilhos conforme a nossa vibração naquele momento e causam reações, se não estamos atentos. Para quem está um pouco atento e se conhece, vê um dispositivo desse emocional, mental, percebe e como um transformador, a parte negativa ele transforma em positiva. Um exemplo, vamos supor, simples, uma metáfora simples. Se eu vou nadar num mar muito agitado, se eu me apavoro no começo e me impressiono muito com as ondas e com o redemoinho, a tendência é me apavorar e naufragar, afundar e me afogar. Agora, se eu estou atento, eu aproveito aquele marzão gigantesco, meio revoltoso, para colocar em prática tudo que eu sei de paciência, de aprender a boiar, de nadar, de mergulhar. Então, eu aproveito uma situação que não era tão favorável a princípio, mas através de uma atenção, eu consigo colocar em prática todo um treinamento e uma sabedoria que eu me preparei. E ali eu só afirmo, eu troco o medo
por uma coragem e por uma sabedoria, Isso pode né? ser feito no trânsito, tá, gente? Quando o trânsito tá Em ruim. qualquer canto, Eu vou fazer uma né? apresentação no trabalho, eu preciso fazer algo É. que vai me desafiar, né? E No aí, buffet, né? No buffet, Renato, é uma coisa bem simples, né? Ah, mas a pessoa chega assim no almoço e diz: Nossa, eu até queria comer saudável, mas chegou lá, tinha onion rings, tinha nuggets, Coca-Cola refri, eu comprava um e vinha vários refis gratuitos. Como a informa... veio o fluidão da gula, do tudo para mim, tô pagando, é barato e vou consumir tudo. Mas ela pode absorver tudo aquilo dali, usar o transformador dela interno e dizer: eu vou transformar essa obsessão ou essa compulsão de satisfazer um prazer gigantesco agora para me satisfazer daqui a um ano, dois, três, quando eu tiver 30 quilos a menos. Ou quando eu comprar, pegar uma salada, pegar uma carne mais magrinha e um copo d'água, e encerrar meu almoço, eu vou dizer: cara, eu sou foda. Venci o Onion Rings. Check. É um poder a mais que eu tenho. Então ela utiliza uma coisa emocionalmente instigante que desperta vários gatilhos nela de, de querer sanar algumas questões emocionais dela, de prazer, enfim, né? E ela transforma aquilo num poder de autodisciplina, pensando: cara, eu sou melhor do que o Onion Rings. Vai lá e come uma alface e uma carninha magrinha e diz: cara, eu tive hoje controle emocional, eu fui carninha inteligente magrinha não, tá, emocionalmente. gente? Tá, Carninha magrinha não, tá? tá, desculpa, um, Nada de comer um, biquinhos, né? uma proteína de soja. Nós Pronto, estamos aí com Pantanal pegando fogo, Cerrado pegando verdade, fogo, tá São feio. Paulo pegando fogo, Amazônia pegando fogo. Então, assim, Verdade. vamos fazer a nossa parte, né? Boa, Ah, boa. tá tudo pegando fogo porque foi botado fogo para fazer pasto, Fogo. para fazer Tem mais isso. isso, Então, né? vamos fazer a nossa parte, né? Então, Hoje tá uma fumaceira aqui na cidade. pois então, né? Então vamos fazer a nossa parte, porque a gente fica culpando o outro, se fazendo de vítima. E o que que nós estamos fazendo, né? Sim, boa. Nós temos que fazer a nossa Uhum. parte também, né? E Excelente. vamos lá, tem aqueles que absorvem demais as energias dos outros, né? Então, conselheiros, psicólogos, treinadores, terapeutas, por exemplo, né? Frequentemente lidam com a energia emocional tóxica dos outros. Putz. Se Uhum. eles não estiverem equilibrados, essa energia pode prejudicar seu bem-estar. Por isso é importante que esses profissionais estejam sempre atentos ao próprio equilíbrio. Gente, vocês já conheceram algum terapeuta ou psicólogo que sempre andava exausto? Ele se Nossa. dedicava tanto aos outros, aos seus clientes, que não percebia o impacto que isso tinha na vida dele, né? Após um período de doenças físicas, ele acaba entendendo que também ele precisa cuidar dele, né? Ele aprendeu a desligar a antena quando é necessário para não absorver tantas energias. Então, assim, quem trabalha com muita gente, quem trabalha com público, com atendimento, com vendas, né? Quem trabalha lidando com pessoas o dia inteiro, é muito importante estar atento às suas emoções, de novo, se conhecer, porque senão você vai captar o fluido dessas outras pessoas todas. Então é Uhum. importante isso. Por quê? Porque senão você pode ficar exausto. E a gente tem que aprender a se cuidar. E como é que a gente se cuida? Se conhecendo, conhecendo nossas emoções, conhecendo aquilo que nos afeta, para que não seja feito, não tenha esse, vamos dizer assim, esse desgaste, né? Eu tive uma experiência bem forte pessoalmente quando eu saí da engenharia e comecei a trabalhar somente com yoga. Eu estava aprendendo ainda sobre como lidar com as pessoas, né? São com a cura e com, enfim, receber mais informações. E fui morar em Balneário Camboriú. E lá, como eu estava começando um trabalho novo, numa cidade nova, eu atendia todo mundo que eu podia, queria ajudar todo mundo para aprender, para fazer nome, enfim. E passei uns 3 dias cuidando de muitas pessoas. E chegou num sábado que eu fui levantar para ir para a praia, eu estava tão mal, mas tão ruim, e com vômito, com diarreia, indisposto. E não era uma doença, eu sabia que não era nada físico, não tinha nenhum sintoma de doença assim, né? E eu fui, depois estudando, lendo, eu fui percebendo que todo aquele excesso de cuidado, eu estava dando toda a minha energia para a pessoa,
pegando a dela, doando a minha, e não estava conseguindo catalisar, limpar isto. Chegou no momento que fiquei uns 2, 3 dias assim, totalmente sem energia, ruim, até que eu fui entender, através de reflexões, meditações, lembrando do que eu tinha estudado muito tempo atrás, antes de começar, e a partir dali eu percebi que eu não estava fazendo uma troca, digamos assim, sendo uma antena para potencializar a energia do outro. Eu estava absorvendo a da pessoa com uma esponja e estava doando a minha energia, ao invés de eu limpá-la, jogar para fora e pegar a energia do universo através de mim, colocar para ela. Mas foi uma situação, um ensinamento muito claro sobre a importância de não se intoxicar ajudando pessoas, estar um pouco mais atento. É isso aí. E a gente vai estar mais atento conhecendo as nossas emoções. Porque nós somos seres feitos de energia. Nossa mente e emoções estão constantemente em interação. Se deixarmos que uma sobrecarregue a outra, o nosso corpo e mente sofrerão as consequências. Pensamentos negativos geram emoções negativas, que por sua vez afetam o nosso corpo criando doenças, né? Então, o segredo para evitar isso é equilibrar essas duas forças. Equilibrar essa força elétrica com essa força eletromagnética. Então, ao controlar os nossos pensamentos e emoções, nós criamos harmonia dentro da gente. Não se trata de ignorar os problemas, gente, ou sentimentos negativos, mas de reconhecê-los e escolher como responder a eles. Quando equilibramos nossa mente e coração, encontramos paz, bem-estar e sucesso em qualquer área da vida. Aqui, pessoal, não é assim, eu não posso mais ficar triste. Eu não posso mais ter sentimento negativo. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que a gente precisa reconhecer esses sentimentos. Agora, eu não posso mais reclamar? Não. Toda vez que você reclama de novo. Então, assim, se você vai reclamar, já pensa no que você pode fazer para sair daquela situação. E ao invés de ficar reclamando, concentra a tua energia no que você vai fazer de diferente para aquela situação parar de ocorrer. Porque uma reclamação, ela tem a ver com o quê? Com o estado que você se colocou, que você não está gostando dele. Se você não está gostando daquele estado, ao invés de ficar falando que você não está gostando daquele estado que você se colocou, o que você precisa fazer? Você precisa criar um plano para sair daquele estado e não ficar falando daquele estado que você não gosta, porque quanto mais você fala daquele estado que você não gosta, mais ele vai se concentrar, lembra? Boa. Concentra no corpo, gera hormônio, gera emoção. E aí o que vai acontecer? Você vai ganhar mais daquilo, né, Rodrigo? Mais daquilo, mais daquilo. Lembrando essa importância para mantermos esse equilíbrio, deixar de focar no porquê e começar a focar no como, né? Ao invés de ficar reclamando, pensa no como é que eu vou transpor a situação. Então a gente tira um pouco do foco do antes e coloca para o depois, para possíveis soluções, estados que se quer realmente viver em sua existência. Um amigo meu esse dia estava falando que ele não consegue dormir de jeito nenhum, muito estressado com o trabalho, ele bota a cabeça no travesseiro, parece que o mundo entra dentro da cabeça dele, e ele não para de pensar, e sofre de insônia, né? E aquela loucura, aí ele tá com insônia, ele pega o celular, fica entrando no TikTok, no WhatsApp, no Instagram, e aí fica respondendo coisas de trabalho, aí vem mais pensamento e ele não estava dormindo. E aí a gente combinou o seguinte, vamos fazer o seguinte. Não adianta você ficar falando que você não consegue dormir, não consegue dormir, não consegue dormir, reclamando, não consegue dormir. Então vamos fazer o seguinte: 2 horas antes de você ir dormir, primeiro, desliga todas as telas. Desliga a televisão, desliga o celular, desliga tudo. E aí você pega um caderninho e começa a agradecer pelas coisas boas que aconteceram no teu dia. Faz o seu caderninho da gratidão. Começa a fazer exercício de respiração. Toma um chazinho de erva doce, de mulungu, de valeriana, sei lá, de lavanda, de limão, do que tu quiser. Um chazinho para ir acalmando o teu corpo. Come mais cedo, né? Para o estômago não ficar lá revirando. E ele disse: vou fazer isso. Ele disse que no primeiro dia foi desafiador desligar o telefone 2 horas antes, né? E as telas também.
Mas ele resolveu fazer isso, resolveu pegar um livro para ler e ele voltou a dormir bem. Então, assim, ele saiu daquele estado de reclamação e ele começou a entrar em ação. Nós, olha bem, gente, nós temos esse corpo aqui é feito de matéria. A matéria só se consolida na ação, não é nos pensamentos. A gente pode pensar um monte de coisa, mas se a gente não entrar em ação, nada vai acontecer, porque nós estamos num plano que é material. É um plano que precisa de ação. Sem ação, nada acontece. Então, a gente pode ter vários planos mirabolantes na nossa cabeça. Mas a chave é entrar em ação, porque o nosso corpo ele é físico. Sendo físico, ele precisa materializar as coisas. A gente ainda não vive na telepatia, a gente não vive só na criatividade, né? Então, isso aqui é bem importante, né? Pois é. E a gente, quando fala em ação, acha que é muita ação, né? É muita coisa. Não é como tu ensinou teu amigo. Cara, só desliga o telefone celular 2 horas antes. Não é uma coisa gigantesca, não é para ele meditar meia hora. É Só deixa, isso! né? Como ele estava sem dormir e tinha já muito pensamento, o que ele fazia? Ele pegava mais informação ainda para trazer para ele. O que a Renata fez? Foi tirar um pouco do estímulo. Já tinha estímulo, ele só tirou o excesso de estímulo, que era a televisão, a internet. Desligou, ali já abriu mais espaço. Espaço para quê? Espaço para um vazio começar a aparecer entre um pensamento e outro. E aí foi tomar um chazinho de mulungu, que já acalma. Ali ele abriu um espacinho a mais. Jantou mais cedo. A energia dele já estava mais tranquilinha, já abriu um pouco mais de espaço, né? Botou uma luz mais baixa em casa. Já deu mais espaço para os olhos dele descansarem um pouquinho. Aí foi fazer uma respiração, foi sentar para escrever. Ao invés de ele dar atenção para um monte de pensamento, ele foi dar espaço para coisas boas e agradecer. Então ele foi substituindo espaços que eram preenchidos por um monte de tipos de informação incessantemente, e ele foi colocando nesses espaços coisas que realmente faziam mais sentido com aquele processo para ele poder dormir. Então, uma das chaves de equilíbrio é abrirmos espaços para aquilo que a gente quer. Ao invés de ficar reclamando que a gente está enchendo mais do que a gente não quer, abre espaço para o que você quer. Quero E a botar Lê, mais. Quero colocar cuecas na minha gaveta de meias. Só que tu vive botando meia lá dentro. Pô, tira 2 meias, bota uma cueca. Daqui a pouco tu não vai ter meia e vai ter uma gaveta de cuecas. Né? Porque foi abrindo espaço. que a Simples. Lê colocou aqui no comentário: se aceitar é fundamental, querer mudar é imprescindível, ninguém pode fazer por nós. Isso é muito importante, né, Ale? A primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que a gente precisa mudar. E ninguém pode E fazer isso pela gente, né? Uma vez eu fui numa palestra e foi muito interessante, porque o palestrante falou assim: agora vocês escrevem no papel um comportamento que vocês precisam mudar. Aí teve gente que olhou para ele e diz assim: ah, mas eu não. Ah, eu não consigo pensar em nada agora. Aí ele falou assim: então escreve aí, humildade. toma. A gente Boa. sempre tem algo para melhorar. Muito, Sempre né? tem algo para melhorar, né? Então, e a chave para o equilíbrio, gente, está da gente perceber que nós temos o poder de escolher no que pensar e sentir. Será que a gente tem o poder de escolher? O Rodrigo falou que 95% das coisas que a gente faz é automático. Mas olha só, muitas vezes a gente carrega memórias e emoções negativas por tanto tempo que a gente se apega a ela como se fosse parte da nossa identidade. Mas ao invés disso, precisamos nos desapegar do que não nos serve mais. Ao praticar isso que o Rodrigo acabou de falar, a escolha consciente de pensamentos e sentimentos, abrir espaço para o vazio, a gente começa a perceber mudanças na nossa saúde física e emocional. Pequenos hábitos. Como Exato. substituir pensamentos negativos por positivos podem ser transformadores. Gente, às vezes a gente fica carregando histórias
e a gente conta aquela história de como eu sofri naquele trabalho quando eu tinha 30 anos, e eu conto aquela história repetidamente. E todas as vezes que a gente conta uma história, a gente sente tudo de novo. E aí a gente cria um corpo de sofrimento mais forte ainda. E aí, gente, esse corpo de sofrimento mais forte ainda vai ser mais desafiador a gente ir mudando. Por isso que é todos os dias, esse mesmo palestrante, ele tem uma frase que ele diz assim: mudar é bem desafiador. Mas se você se fizer uma pergunta todos os dias assim: hoje eu fiz o meu melhor para cuidar da minha saúde? De 0 a 10, que nota eu me dou? Então, eu não estou dizendo assim, hoje eu vou cuidar da minha saúde. Não. Hoje eu fiz o meu melhor de 0 a 10. Pode ser que hoje a minha nota seja 5. Fui lá, comi a cebola lá, os rolinhos de cenoura, os onion rings, comi nuggets, comi um monte de fritura, né? Fiz aquela orgia no meu almoço, chocolate, pudim, tomei Coca-Cola, né? Inflamei o corpo assim, nota 0. Mas no outro dia, pode ser que eu decidi e a nota 10, e no outro dia, nota 10. Então, todos os dias se perguntar, eu fiz o meu melhor para 3 pontinhos. A coisa que você quer melhorar, qual a nota que você está se dando? O importante é a gente ter persistência e consistência. Tem dia que você vai na academia e faz 2 exercícios, tem dia que você faz na academia e faz 10 exercícios. Mas você está persistentemente, consistentemente indo. Indo. Isso é o mais importante. Pequenos hábitos. E aqui, como está falando, né? Substituir pensamentos negativos por positivos é a grande chave. Pode transformar sua vida. Aí é o que vem a chave das chaves. Para mudar pensamentos positivos, negativos para positivos e começar a transformar a nossa vida, novamente voltamos para essa pergunta que a Renata ensinou para a gente. Hoje, como é que eu fui hoje? Fui melhor? Eu fui mais ao encontro do que eu acredito ser importante ou continuei fazendo as mesmas coisas de forma automática? Mas a grande chave aí é que está a pegada. A pergunta é para você ter atenção, porque só faz essa pergunta, hoje, o que eu fiz de hoje para me transformar? Essa pergunta é um estímulo para tu despertar uma atenção e lembrar do teu dia. Peraí, eu estava atento durante o meu dia e quando eu precisei, eu escolhi, né, o rolinho primavera e não escolhi o nuggets? Sim, ótimo. Então quer dizer que eu estava atento no meu dia e a partir de uma informação que estava talvez subscrita ali pelo meu prazer, eu consegui transformar em uma sabedoria. Aí vou lá e coloquei 10 para mim. Não é mais um 10 qualquer. É um 10 com louvor, porque você estava atento e fez uma escolha consciente. Então essa pergunta, no final do dia, como é que foi o meu dia? Eu pisei mais na jaca ou eu tive mais poder pessoal de escolha, escolhi melhores as funções? É um estimulador dos estados de atenção e provavelmente depois de uma semana, 1, 2, 3 dias, uma semana, fazendo essa pergunta todas as noites, no outro dia é muito possível que nós, estejamos mais atentos para que no final do dia, quando você fazer aquela mesma pergunta, você vai, hoje eu estava ligado. Eu estou fazendo a pergunta todo dia, durante o dia eu fico esperto para à noite responder com mais eficiência. E automaticamente a gente vai tendo esse rastro de pequenas mudanças, de pequenos novos hábitos e vai dizer, cara, segunda-feira eu fui mais eu? Check. Terça-feira eu fui mais eu? Check. Quarta-feira eu fui mais eu? Não, eu fui menos, não fui 50%. Mas tudo bem, segunda e terça eu fui 100%. Hoje eu fui 50%. Hoje eu só manteve o que eu já fiz. Boa! Quinta-feira eu vou lá e faço o check. Quando você vê no calendário 7 dias, de segunda a domingo, 7 checks, segunda-feira na próxima, é muito possível que você não queira perder aquela métrica de checks, né? E dizem que, olha só que chave que eu li essa semana, que eu achei muito legal.
os treinos ruins são os mais importantes, como a Renata falou. Tem dias que eu vou na academia e vou pela força do ódio, chega lá, eu faço só o básico do básico, mas eu vou. Porque o esforço todo que eu fiz antes, eu não quebro, eu vou lá e faço. Então, um treino ruim é só para te manter, para saber que tu tá na disciplina mesmo. Daí no outro dia, mais disposto vai lá e mete pau, aí tu compensa. Mas vai pra academia, vai pro buffet. Escorregou um pouquinho, mas vai igual, continua na mesma vibração. É aquele treino ruim, é aquele dia que não foi tão 100%, mas você fez. Mal feito, mas fez. Com preguiça, mas fez. Escorregou um pouquinho na alimentação, mas fez. E no final do dia você vai dizer, cara, eu estava com vontade de tomar uma Coca-Cola inteirinha, mas tomei só metade. Show de bola. Amanhã eu não vou tomar nenhuma Coca-Cola para compensar hoje. É Bingo. isso. Então diz que os treinos, os dias ruins, né, os treinos ruins são muito importantes para nos deixar realmente, para compensar os treinos bons e assim a gente manter o fluxo do nosso trabalho de desenvolver bons hábitos. E aqui, gente, só antes do Rodrigo passar o exercício final, né? Que a gente vai falando aqui, já passou quase uma hora, mas enfim. Hum, É, essa questão dos pensamentos é muito importante a gente trabalhar com isso, porque os pensamentos, quando a gente vai plantando pensamento negativo, eu posso entrar no estado de ansiedade, que eu posso ter uma crise de pânico. Isso hum, se chama o quê? Alimentar pensamentos catastróficos. E eles começam a girar e te levam o quê? Como se fosse um redemoinho para baixo. Como é que hum. eu faço para acalmar os pensamentos catastróficos, né? Então, assim, geralmente os pensamentos catastróficos, eles surgem como? Quando ficou uma mensagem não terminada. Você recebe um e-mail dizendo assim, amanhã preciso de todo mundo na sala de reunião às 8 da manhã. Pronto. Ai, meu Deus, todo mundo vai ser demitido. Ai, meu Deus, estão cortando as pessoas. Ai, meu Deus, vão cortar o plano de saúde. Ah, não, o e-mail veio assim, ó. Amanhã todo mundo às 8 da manhã na sala, porque nós vamos falar sobre o plano de saúde. Ai, meu Deus, vão cortar o plano de saúde. Ai, meu Deus, mas eu precisava tanto fazer aquela cirurgia. Ai, eu não vou conseguir fazer a cirurgia. E aí não sei o quê, e aí não sei o quê, e aí não sei o quê, e aí não sei o quê. Aí chega lá amanhã para dizer que não vai ser mais coparticipação, que a empresa vai pagar tudo. E a gente ficou lá, né, girando para baixo, gerando um monte de hormônio, fazendo com que o nosso corpo entrasse no estado de pânico. Ou a sua filha foi na casa do amiguinho. E aí o celular descarregou, o celular do amiguinho descarregou, o celular da mãe do amiguinho descarregou, ninguém atende o celular e você já acha que entrou uma pessoa lá, que sequestrou a criança, que aconteceu alguma coisa. Então, assim, como é que a gente lida com esses pensamentos catastróficos? Eu falo que pensamento catastrófico é igual ovo de minhoca. Porque se você deixa a minhoca botar ovo, vai nascer um monte de minhoca no cérebro da gente. Então, pensamento catastrófico, a gente tem que pegar no ovo da minhoca. Como assim? Comecei a minhocar, começou a aparecer um ovinho de minhoca na minha cabeça, um pensamento um negativo, eu já pego um papel e escrevo aquele pensamento. Ai, meu filho não atende o celular. Meu Deus, será que aconteceu? Qual que é a pior hipótese? Ah, ele, sei lá, ter sofrido um acidente. Qual é a hipótese mais provável? O celular está descarregado. Quando a gente escreve, eu diminuo a velocidade da minhoca na minha cabeça. Eu não deixo o minhocário crescer, entendeu? Não deixo virar um cérebro de minhoca. Então, o que acontece? Quando eu boto no papel para um pensamento negativo, eu vou ali e escrevo qual é a real probabilidade daquilo acontecer, até eu começo a escrever, eu falo, nossa, que loucura, né? Como eu tô doida aqui. Pensar num negócio desse. Então, essa é uma forma de diminuir. Isso também, um amigo meu me falou que ele era muito ansioso, ele tinha muita ansiedade com o futuro, né? Ai, você vai perder o emprego, você vai perder o emprego, você vai conseguir sustentar a família, não sei o quê. E ele ficava minhocando, minhocando. E aí eu falei pra ele, começa a escrever qual a probabilidade de você ser demitido. Não tinha nenhuma, o cara era super bom.
Qual a probabilidade? E aí ele começou a escrever isso, foi acalmando ele e fez o quê? Fez com que ele visse esses pensamentos nascendo. E aí, sabe o que ele fez? Ele não deixou mais criar. Não deixou mais as Boa. minhocas, não deixou virar Toma minhoca, entendeu? conta. E o exercício é justamente esse aí, né, Renata? Então, o exercício prático da semana, ele fala assim, o nome do exercício é Diário de Escolhas Conscientes. Durante a semana, propomos que mantenham um diário de escolhas conscientes. E, em seguida, escrever uma nova escolha. Por exemplo, se o pensamento for estou muito estressado, a nova escolha poderia ser hoje eu vou respirar fundo e cuidar de cada vez que notar um pensamento. Ué, hoje eu vou Não. respirar fundo. Cada vez que Cadê? notarem um pensamento ou emoção surgindo, você deve anotá-lo. Em Ah, tá. seguida, você vai escrever uma nova escolha. Por Por- exemplo, se o Desculpa, pensamento for estou muito confundi. estressado, a nova escolha poderia ser hoje eu vou respirar Respirar fundo e vou fundo. cuidar de mim. Ah, bom, certo. E assim é que, é que no meu, nas minhas anotações veio uma parte faltando aqui, mas tudo bem. Ah, então tá. Então O a que que a ideia é gente, essa. Pode são falar. as instruções, tá, gente? Tenha sempre um caderno ou um bloco de notas à mão. Pode ser um bloco de notas do celular. Sempre que você perceber um pensamento negativo, você escreve ele. E ao lado você já substitui por um pensamento Foi. positivo. No final da semana, você vai refletir como você se sentiu ao fazer essas escolhas. Esse exercício, gente, ele vai te ajudar, primeiro, a perceber os seus padrões de pensamento, Uhum. aonde que a tua mente vai, né? E segundo, você vai com isso conseguir já ir para um caminho mais equilibrado, porque você, assim que você nota a minhoca surgindo, o pensamento surgindo, você já escreve e troca ele para um pensamento mais Positivo. positivo. E isso também vai gerando um estado de mapeamento, como a Renata falou mesmo. E no final da semana, ou até mesmo no final do seu dia, você vai perceber que a maioria dos pensamentos que você teve negativo nem não aconteceram, a maioria não. Provavelmente nenhum deles aconteceu. Eram só cogitações perdidas. E cada vez que você vai anotando, e tu vai reconhecendo que não aconteciam as probabilidades negativas que a gente cogitava, quando começar a despertar de novo aqueles sentimentos ruins, você vai automaticamente dizer, peraí, o histórico diz que realmente nada acontecia de ruim. Então a chance disso acontecer para o bem é muito grande. Então não tem essa viagem. Então com o tempo a gente vai ganhando o poder pessoal de perceber que realmente o histórico diz nada de fato acontecia. Era só uma probabilidade perdida e ilusória. Que no fundo eu estava aqui, eu sou saudável, os exames de sangue estão bons, não tem como eu estar doente. Bingo. E a gente vai ganhando autoconfiança. Vai ganhando autoconfiança e independência. É isso Muito aí, bem. muito bem. Hoje, então, nós falamos sobre as chaves para o equilíbrio, né? Tem muita informação. Acho que essa Muita live informação. nós mesmos temos que ouvi-la mais vezes, porque é muita Sim. informação. E lembrando para quem está entrando agora, nós estamos toda semana fazendo a releitura desse livro, Atitudes Diárias. Nós já estamos na sexta live, então nós estamos no sexto capítulo. Uhum. São é, são mais de 20 capítulos, né? Então a gente vai estar aqui toda semana com vocês, passando cada dia um Um tema. pedacinho. Para quê? Uma atitude diária, um exercício. A gente deixa as lives salvas. E agora, para a gente encerrar, a gente vai fazer um exercício de De respiração conduzido respiração. pelo Rodrigo. Boa. E aqui começa, aqui já é uma grande chave para mantermos equilíbrio. Uma das grandes chaves de equilíbrio é restituirmos a nossa respiração a um padrão harmônico. A respiração que eu vou ensinar agora, 3 ciclos e mais um mantra Om, ajuda a trazer equilíbrio físico, mental, hormonal, químico, muscular, para você sentir um equilíbrio na sua vida, um olhar mais equilibrado para com as coisas. Então, coluna ereta, olhos fechados. Inspire bem grande pelo seu nariz.
Quando os pulmões estiverem bem cheios, retém um pouco, segura a vontade de exalar. Só segura. E exala também pelo seu nariz, querendo soltar o ar bem devagar. Pulmões vazios, novamente inspire, observa o ar passando pelo nariz, garganta, pulmões, retenha, segura um pouquinho e exala bem devagar. Observa o ar saindo um pouquinho mais aquecido, traz atenção, traz consciência para isso. Inspire novamente, não é somente uma respiração, é você recepcionando a vida, recepcionando esse exato momento para dentro de você. Retém um pouquinho, deixa absorver-se por essa vida, e a hora que você exalar a partir de agora, perceba se você aqui presente, estável, tranquilo, em paz na sua cadeira, na sua casa ou no seu trabalho. Na próxima vez que vocalizarmos o mantra Om, ou a inspiração, a hora que formos exalar, vamos juntos vocalizar o mantra Om. Então, inspira bem profundo. Quando for abrir os seus olhos, abra-os de forma lenta. E quero salientar então aqui a importância dessa respiração, gente. Uma grande chave que para mim foi um divisor de águas de 2005 para cá foi aprender a respirar. Fisiologicamente, a medicina ensina, o yoga ensina há 5.000 anos, a medicina ensina hoje em dia que respirar de forma nasal, unicamente, lenta, profunda e atenta, muda automaticamente a química do seu corpo. Muda automaticamente a sua frequência cerebral. Relaxa automaticamente a sua musculatura. Organiza automaticamente o seu cérebro. Relaxa todos os impulsos nervosos. Uma química que era mais estressante, bagunçada, fica mais harmonizada. E isso traz uma impressão mental e emocional muito mais equilibrada. A gente chama de homeostase. E não somente uma homeostase, um equilíbrio físico individual. Traz um olhar mais homeostático, mais equilibrado para com as situações da vida. E ainda mais, tá? A respiração organizada, lenta e profunda, faz a gente gerar um outro tipo de equilíbrio, que é um equilíbrio a nível de outras dimensões, sabe? Outras atmosferas energéticas. Então, o que antes estava associado àqueles fluidos, informações meio caóticas, você conecta com uma outra vibração muito mais calma. Por isso que todas as filosofias antigas do mundo e as religiões falam: quer encontrar com Deus, que é um centro de harmonia, faz o quê? Te aquieta. Vai para longe, faz uma meditação, fica sozinho, vai para uma montanha, vai para uma igreja sozinho, se recolhe no quarto, ajoelha, fecha os olhos, abre espaço para que através dessa quietude a harmonia acontece. Não precisa forçar, a harmonia não se força. Então uma chave, gente, não force a harmonia. Assim como o equilíbrio ou a paz entre um casal, não tem como forçar a paz entre um casal e entre duas pessoas. A paz volta quando há paciência, quando a gente vai se adaptando, conhecendo, se moldando, flexibilizando, meio que se impondo, e com o tempo a harmonia vai se estabelecer. O equilíbrio é a mesma coisa. Começa respirando, começa silenciando, começa se afastando de coisas, de comidas ruins, começa se afastando de pessoas ruins, começa se afastando de hábitos ruins, começa se afastando de locais ruins, começa se afastando de roupas ruins, de pensamentos ruins. E automaticamente a harmonia vai ingressando na sua vida. E essa harmonia vai trazer uma coisa muito importante, que é a sua identidade, escrachada. Sempre teve ali, só que ela estava abafada por um monte de bagunça na frente. Muito obrigado, beijo grande, ótima semana, Om Shanti. Bora
por despertar, gente. Gratidão a todos. Nós estamos muito felizes com esse projeto, né? A gente se empolga, que a gente quer realmente entregar muito conteúdo e a gente espera de coração que toque vocês, que ajudem vocês, assim como nos ajudou e como nos ajuda todos os dias. Essas informações aqui são preciosas e por isso a gente está compartilhando com vocês. Verdade. Compartilha essa live, a gente Isso. vai deixar ela salva. Faça o exercício, eu já vou colocar aqui na descrição para vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um grande beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.